Paz seja com todos, meu nome é Keise Batista, aqui do canal É Tempo de Saber. Hoje eu vou estar continuando mais um vídeo da série As Sete Festas do Senhor. E eu quero te pedir, meu irmão, encarecidamente, se você não viu os primeiros vídeos, eu vou estar deixando no card aqui em cima a playlist com os vídeos que saíram no canal até hoje, das Sete Festas. Por que é importante o cristão conhecer as Sete Festas? A partir das Sete Festas nós vamos entender melhor a obra redentora de Cristo, nós vamos entender sobre a ressurreição, nós vamos entender sobre arrebatamento, sobre a expiação dos pecados, nós vamos entender também sobre milênio e muitas outras coisas. Então não deixe de assistir. E eu quero te dizer, todo o conteúdo visual que eu estou preparando aqui para as Sete Festas está disponível para download de forma totalmente gratuita no nosso link aqui do Drive do canal. É só clicar, você vai ser encaminhado para o nosso Drive e você vai poder baixar de forma totalmente gratuita sem custo algum. Aplique este estudo na sua congregação, aplique este estudo então na sua vida. Tenha com você à mãos. E eu quero te pedir, para continuar tendo mais conteúdos como este, por favor, se inscreva no canal, se não for inscrito, compartilhe este vídeo, envie para muito mais pessoas e me ajude a levar a palavra de Deus. Então fica na paz e bora para o estudo. Paz seja na sua vida. Então, dando sequência aqui a mais um estudo da nossa série das Sete Festas do Senhor, vamos estar falando hoje aqui da festa das primícias. Então, vamos já para o texto, bora para o estudo e não se esqueça, se não for inscrito, se inscreve para não perder nenhum deste conteúdo. Então, meus irmãos, o texto que está proposto para nós lermos aqui sobre a festa das primícias, se encontra aqui em Levítico 23, do 9 ao 11, que nos fala assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias de vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Então nós estamos aqui na festa das primícias, a terceira festa. Já passamos por Páscoa, já passamos por Ázimos e estamos em primícias, uma festa que está totalmente conectada a Pentecostes. Porém, como tem aqui um intervalo de 7 semanas, há também um intervalo aqui de significados. A primícia tem um significado, o Pentecoste tem outro significado. Então, por isso, vamos tratar em dois vídeos diferentes. Então, a festa das primícias é o seguinte: este moede é chamado de festa das primícias ou festa das semanas. Representa o início da colheita. Os filhos de Israel ou Jacó, ou seja, cada uma das 12 tribos, porque os filhos de Jacó são os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel que está falando aqui em Levítico? As 12 tribos de Israel. Então essas 12 tribos deveriam cumpri-la em favor da aceitação de Deus. A festa era cumprida para que Deus aceitasse as 12 tribos. Logo, da primeira parte da colheita, cada tribo deveria retirar um feixe de trigo e levar ao sacerdote, e este recolhia os 12 feixes, e os uniria e o moveria perante o Senhor, como oferta de aceitação. Esta festa acontece no primeiro domingo após a Páscoa, e tem um ciclo de 7 semanas, então 7 dias vezes 7 semanas, 7 dias vezes 7 dá 49. No final de cada ciclo é comemorado Pentecostes. Embora muitos tenham usado esta festa para arrecadação, na verdade ela tem o significado de ressurreição. Então, a festa das primícias ela funcionava da seguinte forma: cada uma das 12 tribos fazia ali a sua colheita. E cada uma dessas tribos, na primeira parte da colheita, tinha que retirar um feixe de trigo dessa primeira parte. Então, cada uma das 12 tribos trazia um feixe de trigo ali da primeira parte da colheita. Faziam a colheita, retiravam um feixe de trigo. Cada tribo levava o seu feixe até o sacerdote, e o sacerdote reuniria aquele feixe em um só, como está representado aqui. E isso servia para que Deus aceitasse as tribos. Então, vemos aqui já a seguir
uma referência que eu separei aqui em Gênesis 4:3, que nos mostra que a primícia ela está presente desde o início da humanidade. E de acordo com que a gente vai introduzindo aqui no assunto, nós vamos vendo que o significado dela é uma aproximação com Deus. Então, olha para você ver aqui em Gênesis 4, do 3 ao 4, que nos diz assim: Aconteceu que no fim de um dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Pois bem, nós vemos aqui a primeira primícia oferecida a Deus, e ela vem de Abel. Você já ouviu falar que Deus ele não aceitou de bom grado a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel? Deus aceita a de Abel porque era primícia. Tem pessoas que dizem que Deus não aceita a de Caim porque Caim ofereceu os frutos da terra, já Abel ofereceu carne, que é sacrifício. Porém, não é esta a verdade. A verdade é que Deus aceita as primícias. Ele olha ali que Abel ele se preocupou em primeiro tirar para Deus e depois para si. Caim não, Caim simplesmente pegou das suas ali qualquer e levou até Deus. Por isso que Deus se agrada de Abel, porque ele tira a primeira parte já para o Senhor. Então a Bíblia sempre nos mostra que não é qualquer oferta, mas sim as primícias. Esta agrada o Senhor. Nos torna aceitos em sua presença, pois a primícia de Deus nos move na presença do Pai. O Senhor usa este moede para que pudéssemos entender que Cristo é a sua primícia. Nós somos o trigo e que todo aquele que nele crer será primícia de Deus. Então, meus irmãos, da mesma forma que nós vemos aqui as ofertas de primícia sendo oferecidas a Deus, Deus ele também tem a sua própria primícia, que é quem? É Jesus Cristo. Cristo é a primícia de Deus. Nós somos a primícia de Cristo. De acordo com o estudo For Caminhando, os irmãos vão entender este porquê. Então, grava na sua mente, a primícia, ela nos aproxima de Deus. Isso literalmente porque Cristo, ele é a primícia, então ele nos aproxima do Pai. Quando nós lemos aqui a festa das primícias, em 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, olha o que Paulo ele vem nos ensinar. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, se a morte ela veio por um homem, quem foi o homem? Adão. A ressurreição também tem que vir por um homem, porque é em Cristo, que é a primícia. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então nós vemos aqui Paulo ele fala algo interessante, que na vinda do Senhor, as primícias, essas acordarão. Por quê? Porque ele diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Quando Paulo ele fala isso aqui, ele está com a sua mente conectada lá nas festas do Senhor. Repare, ele fala que Cristo ele é o primeiro a ressuscitar. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos várias pessoas que ressuscitaram por meio de milagres. Porém, Cristo ele é o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo para a vida eterna. Então, assim também será conosco. Essa festa ela tem esse significado. Você já reparou? Olha como que funciona a colheita. O fruto, a semente, ela é pega, ela é jogada na terra, então ela brota. Então nasce novos frutos. Os frutos são colhidos e agora apresentados ao Senhor. Então Cristo, ele é o sacerdote em nossas vidas. Vamos sempre lembrar disso. Cristo, ele é o sacerdote. Ele nos pega, ele nos colhe e nos apresenta ao Pai. E o Pai nos aceita. Então, através de Cristo, nós também temos direito o quê? A ressurreição, ao momento que nós cremos nele. Então, Cristo, ele ressuscitou primeiro, mas no dia que ele vier, ali na sua vinda, visível nas nuvens, todo aquele que morreu, todo aquele que dorme em Cristo, esse será ressuscitado e estará na sua presença. Então, repare, esse texto confirma o simbolismo das primícias sendo Cristo,
Pois Cristo se expirou na Páscoa, nos retirou o pecado em ázimos e ressuscitou-nos nas primícias. Sendo Cristo primícia dos que dormem, isto significa que, para aquele que crer, a ressurreição é para a vida eterna. Pois como o trigo é ceifado depois transformado em massa, nós também podemos ser ceifados, mas também seremos transformados em um corpo incorruptível no último dia. Pois mesmo que o crente morra, este somente dorme. Somos corpo de Cristo. Jesus, ele é a cabeça. Se a cabeça ressuscitou dos mortos, o corpo também ressuscitará. Jesus, nas primícias, se fez Senhor de vivos e de mortos. Isso está em Romanos 14:9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como Senhor dos vivos. Então, seguimos aqui para nós entendermos o significado melhor de primícias. Olha o que está aqui em João 12, 23, 24. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Então, olha o que Jesus está querendo dizer com isso aqui. É por isso que eu coloquei esta imagem aqui, para nós podermos até meditar nela. Jesus aqui ele está se comparando com um grão de trigo. Repara, o grão de trigo ele cai na terra. Mas se ele ficar aqui e não morrer, se ele não germinar, o que vai acontecer? Ele vai continuar sendo um grão de trigo. Porém, se esse grão aqui ele vier a morrer, ou vai ser o que? Germinar, ele vai deixar de ser um grão, ele vai ser consumido e transformado, o que acontece? Ele vai virar ali uma muda de planta nova e vai gerar depois o que? Muitos frutos. Então Cristo, quando ele morre, quando ele se entrega na cruz, ele foi o grão de trigo. E o grão de trigo foi jogado na terra, porque Cristo foi sepultado porque morreu. E quando ele é jogado na terra, ele brota, ele gera muitos frutos. E qual é o fruto? A igreja, todo aquele que nele crê. Então, esses frutos se tornam primícias. Todo aquele que crê em Cristo, ele é primícia do Senhor. Então, nós, eu e você que está assistindo esse vídeo, nós somos primícias do Senhor. Pois bem, desta forma, sendo primícias, nós também somos aqueles que aguardam a ressurreição no último dia. Então a primícia ela não tem a ver com uma oferta de valores. A primícia aqui na lei, ela tinha o quê? Oferta de alimento que era oferecido, o fruto que era oferecido. Nós agora somos esse grão de trigo, porque se Cristo ele caiu na terra, quando ele morreu e ele gerou muitos frutos, sendo ele o grão de trigo, nós somos muitos frutos que somos o quê? Também grãos de trigo. Então, da mesma forma, somos a mesma primícia que Cristo. Porém, Cristo, ele vem primeiro. Ele é o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. E nós, em seguida, quando ele vier, como Paulo está falando aqui. Então, o momento que haverá a ressurreição dos mortos é na vinda visível de Cristo. Então, todo aquele que aguarda em Cristo, aquele que estiver vivo, ou aquele mesmo que dormiu em Cristo, esse será chamado, será ressuscitado e será transformado. Então, por isso, Deus ele passa essa festa para o povo, para que servisse de sombra. Para o quê? Para revelar algo muito maior. Aquilo que era recolhido e oferecido ao Senhor pelo sacerdote, agora é algo muito maior. É a igreja de Deus, é a igreja de Cristo que será oferecida perante o Pai. O Filho nos pegará e irá nos mover perante o Pai. Nós seremos aceitos e nós seremos ressuscitados no último dia. Seremos assim transformados e herdaremos com Cristo o reino dos céus. Então, meu irmão, espero que ele tenha entendido o significado da festa de primícias. Não é valores, é ressurreição. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comente e compartilhe. E fique na paz.